Olá pessoal, boa noite. Aqui quem fala é Ricardo Conzatti do Vibralbag Brasil. Sejam todos bem-vindos ao 22º episódio da segunda temporada. Hoje é dia 16 de julho de 2018. Caramba, hein? Já estamos no 22º episódio. Muito bom. Hoje o nosso convidado é o Rodrigo Roveri e ele irá continuar com a segunda parte da introdução ao Ansible. Então, na segunda passada, ele fez a parte 1, né, a introdução ao Ansible, que é mais voltado para a parte teórica. E hoje, com essa continuação, vai ser mais para a parte prática mesmo. Então, antes de eu passar a palavra para o Rodrigo, vamos para os recadinhos de sempre, né? Então, o Rodrigo é esse cara da foto, cara lindão aí. Então, estamos, né, no Facebook, então basta digitar facebook.com/Vibralbag Brasil. Obviamente estamos no YouTube, então esse vídeo que você está vendo aqui ao vivo, ele vai passar para o YouTube na sequência. Então, se você por algum motivo não conseguiu acompanhar ao vivo, no YouTube vai ter todos os nossos vídeos, inclusive o vídeo do Rodrigo da semana passada, né, sobre Ansible. Né? E por fim, né, mas não menos importante, o Twitter. Então, obviamente, estamos no Twitter também, @Vibralbag Brasil, né, ou twitter.com/Vibralbag Brasil. Então, temos alguns recadinhos da semana. Primeiramente, começando aqui sobre o vExpert 2018. Então, continuam abertas as inscrições e vão até o final de julho, né, até o final desse mês. Então, se você não se inscreveu ainda, ou se tentou outros anos e talvez não conseguiu, não desista, tenta novamente, conversa comigo, com o Wesley, com o Valdecir, com o Tárcio, chama o pessoal no Twitter, a gente está sempre online por aí. No Twitter a gente está bastante, nos grupos do Telegram e afins. Então foi prorrogado até o final desse mês. Então se tem alguns dias ainda para tentar fazer a sua aplicação e aí participar desse programa. Também sobre o VMworld desse ano, nós conseguimos fazer com que a equipe do Vibralbag Brasil, de forma bem completa, consiga ir para lá. Então estaremos lá do dia 26 ao dia 30 e vamos apoiar o Vibralbag lá com Tech Talks, vai ter bastante brasileiro fazendo apresentação lá. Nós do Vibralbag Brasil, além de apoiar no momento das apresentações, vamos fazer apresentações também. Então, com certeza a gente vai conseguir trazer bastante informação desse evento aí, que é um dos maiores eventos mundiais, né, de tecnologia. Então, seguindo aqui, a parte muito importante sobre o Call for Papers, tá? Então, pessoal, se você tem algum assunto legal, deseja compartilhar com a comunidade, é muito importante que você mande a sua ideia para nós. Então, inscreva-se no Call for Paper e lembre que o Vibralbag é feito pela comunidade para a comunidade, né? Ou seja, nós precisamos de vocês para manter o show semanalmente. Então, a gente realmente acredita que todos têm algo para compartilhar. Tá? Mas se por algum motivo você, seja por timidez ou algo parecido com isso, acha que não tem nada para compartilhar, indica um amigo, um parente, um tio, um papagaio, enfim, né? Participe e ajude a fazer com que essa comunidade, né, cresça e, né, acabe ajudando todos. Então vamos lá, eu gostaria de agradecer o pessoal que está online e lembrar que qualquer dúvida que tiver, basta fazer a sua pergunta pelo chat, que assim que possível eu interrompo o Rodrigo aí e aí ele já consegue responder. Então beleza, pessoal, é isso, eu vou passar a palavra para o Rodrigo. Se apresente aí, cara, boa noite.
Boa noite, Ricardo. Boa noite, pessoal. Tá escutando bem aí, né, Ricardo? Tá Sim, tudo perfeito, cara. legal, legal. Bom, mais uma vez, como o Ricardo comentou, estamos aqui para tentar apresentar um pouco mais sobre o Ansible. É, Como o Ricardo comentou, na semana passada a gente fez uma abordagem um pouco mais teórica para trazer alguns conceitos de Ansible, voltado mais para a área de networking, que é o que eu estou estudando mais, estou tentando utilizar no meu dia a dia para tentar facilitar alguns jobs, né, algumas tarefas aí diárias que nós executamos na parte de redes. E a ideia hoje aqui é justamente a gente demonstrar um pouco na parte prática, a instalação da ferramenta, enfim, trazer um overview para que você possa iniciar aí dentro desse ambiente, dessa nova ferramenta que está muito atrelada a essa terminologia que a gente comentou de DevOps na semana passada. Bom, acho que não sei se todos me conhecem, mas eu tenho um blog também, que é o ciscoredes.com.br. Se vocês quiserem acompanhar também aí no Twitter, @blog ciscoredes. E a gente sempre está tentando trazer novas informações, tentar também ajudar a comunidade aí de uma forma que a gente consiga compartilhar o que, que a gente aprende e vice-versa. A gente aprende muito também com o pessoal. E atualmente eu estou trabalhando na British Telecom, trabalho na área de projetos, tanto para a parte de WAN, LAN, enfim, a gente tem um dia árduo aí, como todos, nessa parte, né? Enfim, a gente está descobrindo aí, tendo vários desafios, e a ideia aqui é justamente tentar mostrar um pouco para vocês das descobertas que eu também estou vivenciando e estou aprendendo. Como eu comentei, não sou um expert, não sou um especialista ainda em Ansible, mas a gente está estudando, está pesquisando, está lendo bastante para tentar, de alguma forma, ajudar, né, a comunidade e também ajudar nós, ou eu, né, no caso, no dia a dia. É, Legal. É, Bom, pessoal, como eu comentei, a ideia aqui é mostrar um pouquinho mais da parte prática. E para fazer essa parte prática, eu estou utilizando aqui o Workstation, onde eu tenho um Linux instalado, e tenho também, eu subi um roteador, que no caso aqui é um roteador Cisco, para que eu possa fazer o acesso a esse roteador e demonstrar algumas praticidades com a utilização do Ansible. Então, de fato, aqui é um roteador Cisco, né, um roteador virtualizado, o conhecido CSR1000V, tá? E está instalado aqui na máquina com compartilhamento para que essas máquinas que eu vou demonstrar aqui para vocês, eu consiga acessar esse equipamento e consiga executar essas funcionalidades do Ansible, tá? Então, espera aí. Eita, espera aí que... Como o Ricardo falou, né, ao vivo sempre tem algumas emoções. Não sei porquê, mas ele não está aceitando. Bom, eu tenho outra máquina aqui também. Não tem problema não, cara. Ao vivo é sempre assim. É, Mas eu manda bala aí, de boa. tava logado aqui. Ah, coisas. É, uma menção que a gente havia demonstrado ou falado, né, no episódio anterior, e de fato, para que a gente possa instalar o Ansible, hoje a documentação que a própria comunidade ou a Red Hat, como a gente comentou, suporta,
o Ansible, a fonte de documentação que é mais apurada, vamos dizer assim, para analisar o que você deve configurar, de que forma fazer a instalação, quais são os control nodes que a gente comentou para fazer esses acessos aos equipamentos, pensando em equipamentos de redes, switch, firewall, roteadores, enfim. O melhor caminho é você consultar a documentação propriamente dita, aqui que é docs.ansible.com, e aí a gente tem algumas abas aqui para você analisar a documentação. Então, primordialmente, aqui a gente tem o Ansible Documentation, onde ele vai trazer todo o arsenal de informações que nós temos para a utilização dessa ferramenta. Inicialmente, a gente pode já pensar de que forma fazer a instalação do Ansible, que, por padrão, aqui eu estou emulando o Ubuntu, né? Eu já peguei a imagem nova, 18.04 do Ubuntu, LTS, para instalar aqui, e se a gente observar, nós não temos, por padrão, né, da instalação do Ubuntu, o Ansible instalado. Tá? Então, nós precisamos instalar o Ansible, porque ele não vem no pacote padrão aí de instalação do Ubuntu. O Red Hat, ele já vem a instalação default, porém ela não vem a mais atual. Então, a gente precisa fazer a atualização se estiver utilizando o Red Hat. Né? Então, é uma menção. E aí a gente observa aqui que nós temos já na própria documentação as diferentes formas de instalar baseando-se no SO, seja no sistema operacional que você está acostumado a trabalhar, o que você mais gosta de trabalhar. A única menção, que até na própria documentação a gente tem essa info, de que para Windows a gente não consegue utilizar ele como sendo um control node, que seria aquela máquina que vai fazer o controle, o acesso aos equipamentos que você vai gerenciar via Ansible. Então, de fato, ainda a gente não consegue utilizar o Windows como um node control. Existem algumas formas que você acaba visualizando aí na internet, que é a instalação do Docker, subir uma imagem, Ubuntu, enfim, via Docker, e via Docker você criar os seus scripts e tentar rodar via essa máquina que você subiu através do Docker. Hoje o Windows 10 ele já tem isso nativo, a parte nativa que eu digo de subir, né, os containers utilizando o Hyper-V, você precisa habilitar o Hyper-V, instalar o Docker, e depois subir as máquinas, enfim, tem alguns procedimentos aí, que é alguns procedimentos que até vou depois trazer para o blog, porque tem muita gente que menciona, mas eu consigo fazer com Windows. De fato não, mas você tem algumas artimanhas que dá até para trabalhar. Mas o principal é que se você for utilizar, a praticidade de você utilizar dentro de um sistema operacional Linux, enfim, é muito mais rápido para você começar a trabalhar e não precisa criar tantas entrelinhas para conseguir subir, né, esse recurso e começar a trabalhar. Então, se você já tem um Linux ali, é muito mais rápido, muito mais viável, para que você consiga já utilizar as facilidades que o próprio Ansible dá. Ok? Então, nós temos aqui as abas, né, para que você, dentro da documentação, faça a instalação do Ansible baseado no sistema operacional que você está utilizando aí dentro do Linux. Como eu instalei o Ubuntu, instalei do zero aqui, que essa é a ideia, né? Ou seja, para quem está iniciando, quer trabalhar com Ansible, então eu só subi o Ubuntu aqui, fiz a atualização do próprio SO e não tenho instalado o Ansible. Ok? Então, de fato, eu vou fazer a instalação dele, que é a própria menção aí que o SO traz para nós, que é o apt install Ansible. Só que eu vou demonstrar de duas formas. Por quê? O repositório que eu tenho por padrão do próprio aqui, né, do Ubuntu,
ele não instala a última versão do Ansible. Hoje nós estamos na versão 2.6 do Ansible. Vocês vão ver, é 2.6.1. Tá? Então ele não sobe a versão mais nova. Por quê? Porque está dentro do repositório do próprio Ubuntu, que é a versão disponibilizada. Então, se eu for visualizar aqui, a gente vai ter a versão 2.5.1. E a mais atual hoje já é a 2.6. Então, inclusive aqui na própria documentação, a gente já consegue visualizar a versão liberada, né? Enfim, para a utilização do Ansible. Tá? Se você quiser trabalhar com a 2.5, não tem problema algum, você pode trabalhar com ela. Entretanto, você teve alguns recursos adicionais que foram introduzidos a 2.6, que obviamente você não vai conseguir utilizar na 2.5. E aí, consequentemente, as versões anteriores também você tem algumas facilidades que vão sendo melhoradas, baseadas nas discussões que são abertas aí dentro do GitHub, enfim, alguns problemas que a própria comunidade passa, e aí eles vão melhorando, né, a ferramenta, e você acaba não tendo essas facilidades. Mas, enfim, é uma forma de você já começar a utilizar o Ansible somente utilizando o repositório que é já por padrão que o próprio Ubuntu aqui tem o repositório fazendo a instalação automaticamente, tá ok? Caso você não queira, né, você queira trabalhar com a versão mais nova, então o que nós vamos fazer? A gente vai adicionar o repositório do próprio Ansible para que a gente consiga, né, sempre estar com a versão mais nova instalada no nosso SO. De que forma que eu vou fazer isso? Eu vou adicionar, de fato, o repositório que nós vamos utilizar. Então aqui eu só vou dar um só validar se eu estou com a versão mais nova, e aí eu vou adicionar o repositório. Qualquer dúvida, pessoal, por favor, parem, perguntem. Pode ser que eu não consiga responder no momento, que eu, como eu comentei, não tenho todo o conhecimento ainda da ferramenta, mas a gente, com certeza, vai procurar a resposta e depois popula para vocês até no canal do YouTube. Então, eu estou adicionando aqui o repositório, né, do Ansible, para que a gente consiga sempre ter a versão mais atualizada da ferramenta. Então, agora eu vou atualizar e vou instalar agora o Ansible. Então, como a gente viu anteriormente, eu estava com a versão 2.5.1, tá? E aí agora a gente vai subir para a versão 2.6 aí do Ansible. Ele vai fazer o download, né? Só garantir que eu estou tendo acesso ao meu roteador, que eu demonstrei para vocês anteriormente. Aqui ele finalizou a instalação. E agora nós temos a versão mais atualizada. Então, tem a versão agora 2.6.1, ok? Então, agora, de fato, qualquer momento que você fizer a atualização propriamente do sistema operacional, seu repositório já está lá adicionado, e aí, de fato, ele vai buscar sempre a versão mais nova dentro do repositório para a gente trabalhar, tá ok? Outro ponto que eu acabo mencionando para o pessoal, obviamente aqui a gente está via CLI, é possível a gente trabalhar somente via CLI, porque muitas vezes você vai acessar o seu
seu host, né, que no caso aqui é esse Control Node, e você não tem uma parte gráfica, igual eu estou demonstrando aqui para vocês, via uma interface gráfica, né? Então você vai acessar lá o seu host, o seu Node Control via SSH e vai ter acesso lá ao seu Ubuntu, ao seu Red Hat, ao CentOS, enfim. E aí você não tem uma parte gráfica. É possível você trabalhar dessa forma? Sim, é possível. Você vai editar os arquivos via algum editor que você mais se adapta, o Vim, o VI, o Nano, MC-Edit, enfim. Tem as várias CLIs, né, vamos chamar assim, para que você consiga editar esses arquivos. Caso você tenha a parte gráfica, é interessante você instalar uma ferramenta para que você consiga, principalmente no início, onde eu sofri bastante, isso é uma experiência própria minha, com indentação de linguagem. Então, eu esquecia um espaço dentro daquele comando e eu não ficava brigando com aquele erro e era porque eu tinha esquecido um espaço, não tinha dado espaço, enfim. Então, a ferramenta, ou seja, a parte gráfica aí da ferramenta, ela acaba ajudando de alguma forma no sentido de fazer uma validação na linguagem que você está trabalhando, que aí, como a gente viu, a linguagem que a gente utiliza para fazer a playbook dentro do Ansible é o YAML. Então, eu deixei instalado aqui duas interfaces, como vocês podem observar aqui, eu deixei instalado o Visual Studio Code, que é o da Microsoft, que, sinceramente, eu estou começando a utilizá-lo agora e eu estou achando ele fantástico, principalmente por causa da validação que ele faz da linguagem, ou seja, o linter que ele tem, que é um próprio pacote que foi desenvolvido pela Microsoft. Então, aqui, se a gente for olhar, eu instalei a extensão do Ansible via biblioteca da Microsoft. E é fantástico, eu estou gostando bastante. Quem tiver a oportunidade de dar uma olhada, é muito, muito interessante, tá? A ferramenta, estou gostando bastante e está facilitando para fazer as validações de códigos baseada naquela linguagem que você está trabalhando, tá? O que eu estava usando anteriormente era o Atom, que também é bem interessante, só que o linter dele, ou seja, ele não é tão fantástico como está sendo o da Microsoft, o Visual Code. Ele tem os pacotes que você instala para fazer a validação da sua linguagem, no caso aqui do YAML, só que ele não é tão fantástico igual o Visual Code. Então eu estou até trabalhando mais com o Visual Code agora, que me facilitou bastante para fazer as validações, enfim, daquele código que você está trabalhando, tá? Então são duas ferramentas assim que eu indico para quem quiser. É óbvio que também é muito particular isso. Tem pessoas que não vão gostar nenhum desses dois que eu estou mencionando aqui, gosta de um outro, o Sublime, que tem muita gente que utiliza também, enfim. Aí vai de características de cada um. Para quem já trabalha, quem quer buscar uma ferramenta nova, ou quem quer testar uma ferramenta, eu recomendo essas duas que eu acho bem interessante nesse sentido. Mas é óbvio que tem milhares aí que o pessoal pode trabalhar e pode gostar mais e está mais acostumado, obviamente, a trabalhar com aquilo, tá ok? Então, essas são algumas interfaces, né, que dá para você trabalhar com o seu código. Mas, como eu comentei, se você quiser só fazer via CLI, sem problema algum, a gente consegue trabalhar, como eu vou tentar mostrar para vocês aqui, só via interface, só via comando, como se fosse CLI, editando os arquivos dentro do próprio editor aqui, que eu acabo utilizando o Nano dentro do Ubuntu, tá ok? Após a instalação do Ansible, a gente consegue aqui, via Ansible, validar a versão, né, Ansible Version, eu consigo identificar onde está instalado o meu Ansible, então onde é o meu arquivo de configuração e quais são os módulos padrões que ele está endereçando dentro da minha instalação. Qual que é a versão do Python instalada? Essa versão do Python é muito interessante porque, como a gente comentou, tudo que está
por trás do Ansible, ele está rodando as bibliotecas estruturadas, escritas, elas estão em Python, tá? Então é muito importante que você tenha o Python 2.7, aí tem algumas entrelinhas, né? O 2.4, mas aí você não consegue gerenciar alguns hosts, enfim. Tem algumas matrizes aí de compatibilidade que precisa ser validada baseando-se na versão do Python também, tá? Então é interessante você consolidar isso, principalmente do pessoal que vou automatizar, aqui estou falando de network, né? Vou automatizar a instalação de pacotes dentro do Ubuntu, pacotes dentro do Red Hat 4, 5, enfim, tem umas matrizes de compatibilidade aí para você observar devido a essa versão do Python, tá ok? Então, para que a gente valide aqui a instalação, eu vou só mostrar para vocês qual que são as pastas que de fato ele sobe para mim. Então aqui é o ansible.cfg, uma pasta, um arquivo hosts e uma pastinha chamada de roles. Então isso é o padrão que ele sobe após a instalação. Como eu comentei na vídeo anterior, no episódio anterior, esse arquivinho Ansible CFG é o arquivo padrão de configuração da ferramenta. Então, se a gente observar aqui, eu tenho várias informações. É um arquivo bem grande, onde ele vai trazer bastante informações em sentido à configuração do seu Ansible. O que isso quer dizer? Se a gente observar aqui, ele tem toda uma descrição, é interessante vocês darem uma olhada com mais calma, mas de fato, as principais aqui que eu vou comentar com vocês. Eu posso já trazer aqui dentro do Ansible CFG qual que é a pasta, ou seja, qual que é a pasta que ele vai trabalhar por default para chamar os meus hosts, ou seja, quem está dentro do meu inventário. Tá? Então eu já consigo colocar o caminho aqui para ele já trabalhar padrão dentro dessa configuração. Ou até qual que é o usuário sudo que eu vou acessar esses equipamentos, essas máquinas, esses hosts. Isso no sentido das máquinas que você vai gerenciar, que você vai controlar. Okay? Então, nesse caso aqui, essa máquina que eu estou trabalhando agora é o Node Control. Essa máquina ela vai acessar os equipamentos de rede para fazer a gerência, a configuração, a validação desses equipamentos. Ok? Então aqui, se ele vai pedir senha de sudo para você acessar o equipamento, qual que é a porta remota de acesso ao equipamento, enfim, tem bastante informação aqui que você pode mudar, né, o padrão dela, vamos falar assim, se você vai deixar falso ou true, enfim, qual que é o timeout dos equipamentos que você vai exigir. Então, acima de 10 segundos ele já vai dar timeout, vai sair da sua task, né, que você está agendando ali dentro do seu script. Enfim, tem bastante informação aqui que, dependendo daquela necessidade, você precisa habilitar. Por exemplo, log, se você quiser gravar em um arquivo o log de execução das suas tasks dentro do Ansible, você pode habilitar esse caminho e ele vai salvar dentro dessa pasta, ou se você quiser salvar em outra pasta, é só mudar aqui o caminho, tá? Ele vai salvar todas as tasks que você rodou e ele vai gerar um log e vai salvar dentro desse arquivo, que posteriormente depois você pode consultá-lo para alguma validação, enfim, que você precisa garantir que aquilo ocorreu corretamente ou fazer depuração, analisar o que deu de errado dentro ali daquele script que você gerou, tá? Então aqui. E aí, o outro arquivinho é o arquivo de inventário, que é chamado de hosts. Então aqui dentro desse arquivo é que é onde você vai criar quais são os equipamentos ou quais são os hosts que você vai acessar através desse inventário. Então ele dá algumas descrições aqui de que forma que você pode criar
o seu inventário, criando variações, por exemplo, de nome, tem algumas nomenclaturas que eu vou demonstrar um pouco para vocês aqui também posteriormente. Só estou demonstrando os arquivos padrões da instalação que ele faz. E aqui a pastinha Roles, que é uma pasta que vem vazia, que de fato você pode criar aí baseado nas demandas, né, necessárias aí para execução aos seus equipamentos, ok? Após isso, eu vou só fazer um acesso ao meu host aqui para eu garantir que eu não tenho nenhum problema de acesso ao equipamento, que é justamente o equipamento que eu vou emular para capturar as informações. Então aqui estou acessando via essa máquina, o meu equipamento, tá ok? Que é justamente onde eu vou gerenciá-lo. Nesse caso aqui eu só estou com um, tá? Só vou demonstrar o acesso a um equipamento, mas aí é a escalabilidade. Você vai aumentando os hosts, o script seu vai ser o mesmo, tá ok? Aqui agora eu vou fazer um teste via SSH também, para que eu possa garantir aí o acesso ao meu equipamento. Legal. Então, estou acessando ele via SSH e para importar minha chave também aqui para o meu host, ok? No episódio anterior também eu havia mencionado com vocês que assim, toda a essência do Ansible ele está mais voltado aos acessos via SSH. Então você tem muito mais benefícios utilizando o SSH do que o Telnet para os equipamentos. O que isso quer dizer? Todo script ou captura de informação que você vai executar aos equipamentos, todos os módulos já prontos dentro das bibliotecas do Ansible, eles são os acessos feitos via SSH. Obviamente que a gente vai entender o porquê, questão de segurança, enfim, criptografado, toda aquela parafernália, vamos chamar ali, que a gente já conhece em relação à diferença do SSH e do Telnet. Então, como eu mencionei, a gente vai ter muito mais benefícios utilizando o SSH, tá ok? Um outro ponto para que a gente possa brincar aqui, eu vou utilizar o meu GitHub, onde eu já tenho alguns códigos prontos para que a gente possa ser um pouco mais rápido, né? No sentido de pegar os códigos e fazer algumas alterações nos códigos e ver o output que propriamente eu tenho aqui. Tá? Então, só fazer o assign aqui. Por que eu quero mostrar isso para vocês? Porque vocês podem utilizar o código já que eu disponibilizei lá dentro do GitHub para fazer algum teste dentro do seu ambiente. Então, inicialmente, eu vou demonstrar aqui para vocês as questões de backup de configuração. Então, se vocês forem lá no GitHub e procurar por RAR Rodrigo, eu tenho já alguns códigos, né, já disponibilizado lá para o pessoal para a utilização dentro do Ansible. E o primeiro que eu vou demonstrar aqui para vocês é o backup de configuração. Qual que é a ideia aqui do backup de configuração? É você fazer algumas validações, comparações com o seu ambiente e aí posteriormente você pode fazer uma mudança baseado num compliance que você tem dentro da sua infra. Enfim, tem algumas facilidades que a gente consegue já trabalhar aqui. Dentro do próprio GitHub eu tenho já algumas menções e até os links que levam vocês ao canal do blog, que é onde eu também explico um pouquinho sobre
essas demandas em cima do Ansible, ok? Então, para que a gente consiga já de bate-pronto, eu vou só clonar aqui do meu repositório e facilitar aqui dentro das configurações do meu. Deixa eu só, peraí que acho que eu clonei dentro do Rollers. Vou clonar aqui para ficar mais fácil. Aí eu já fico na raiz da instalação. Então aqui eu clonei os códigos que eu tenho disponibilizado lá dentro do GitHub, que eu estou chamando aqui de Backup Configuration. E aí, se a gente for olhar, eu tenho algumas menções em relação a esse exemplo. Propriamente, eu disponibilizei aqui o Ansible CFG, que é o arquivo de configuração para você utilizar como padrão. Os hosts, que seria o inventário, que é obviamente onde a gente vai fazer alteração, porque você vai trabalhar baseado no seu escopo, naquele teste que você vai fazer. Uma pasta chamada de backup, que é onde eu vou salvar as minhas configurações, e uma que eu chamei de input, que é justamente uma pasta onde eu vou colocar a configuração que eu quero implementar baseado em algumas análises que a gente vai fazer aqui. E aí eu tenho 3 arquivos, como eu comentei para vocês. A extensão aí é o YAML, ok? Que a gente utiliza para configurar, né? Enfim, para colocar dentro da minha playbook o que eu quero executar dentro do Ansible. Então a gente tem o compare startup com a running, eu vou comparar a running com uma configuração base que eu tenho e comparar o que eu tenho com uma planejada, ou seja, que eu quero executar lá para o meu equipamento. Tá ok? Vamos iniciar aqui. Para que a gente possa demonstrar, então eu vou só consolidar o arquivo Ansible CFG, porque eu preciso fazer algumas alterações, pensando se naquela nomenclatura que eu comentei para vocês. Aqui esse inventário eu vou alterar justamente porque eu havia feito, né? Ou seja, eu subi para o GitHub utilizando uma pasta lá que eu estou trabalhando dentro de um outro projeto. Então aqui eu vou fazer uma alteração dentro do Ansible CFG para corresponder ao inventário que nós vamos trabalhar, tá ok? Então aqui eu vou colocar dentro do /etc, /ansible, /backup configuration. Depois disso também eu preciso alterar dentro do GitHub para ficar talvez mais fácil para o pessoal aí até fazer os testes. Mas, de fato, eu estou só colocando a pastinha que a gente vai trazer como sendo a pasta de inventário dos devices que eu vou gerenciar ali dentro do meu projeto, tá ok? Aqui eu vou só indentar para que a gente não tenha essa consolidação aqui, que é justamente a library, que são os pacotes que eu vou deixar ele como padrão, tá? Só estou mudando a pastinha de inventário para ele corresponder ao arquivo hosts dentro ali da estrutura que você vai organizar dos seus equipamentos. Então, estou salvando aqui, e aí agora eu vou alterar o meu arquivinho de hosts. Então, como eu comentei para vocês, eu estou fazendo teste aqui em outros equipamentos, eu vou indentar aqui todos os equipamentos que eu não vou utilizar nesse momento. Tá? Vou só deixar o R1, que é o nosso foco para mostrar aqui para vocês, ok? Então só vou, poderia apagar também sem problema algum, tá? Mas eu vou deixar só o meu R1, que é o equipamento que eu vou gerenciar. Vou trocar o endereçamento IP aqui, que agora
é o 022, que eu estou trabalhando aqui, como a gente já testou o acesso ao nosso equipamento, eu estou alterando aqui, denominando o R1 como sendo o Ansible host. Isso daqui já é uma variável que o próprio Ansible identifica como sendo uma variável de inventário, tá ok? E aí, propriamente, eu só preciso definir os IPs desses endpoints que eu vou querer acessar, tá? Então, aqui a gente salva também um arquivinho de hosts, para esse IP em específico a gente está trabalhando, e aí agora a gente vai visualizar O Ricardo que está acompanhando hoje, que eu... os arquivos aqui em relação a startup e a running config. Então aqui é um pouquinho mais voltado para Cisco. O que isso quer dizer, né? De fato, eu vou fazer duas comparações de configurações ao meu equipamento. Eu vou comparar a configuração do Show Running Config, que eu tenho no meu equipamento, com a configuração de startup, ou seja, inicialização do meu equipamento. Então, eu vou comparar as duas para validar se existe alguma diferença de configuração propriamente ao meu equipamento. Tá? Então, inicialmente, a gente vai iniciar com essa do running, do startup com o running config. Tá ok? Então, vamos olhar aqui o código para que vocês possam entender um pouco melhor o que eu tenho aqui estruturado, tá ok? Antes disso, deixa eu mostrar esse outro arquivinho que é o secret, até para entrar antes aqui. Esse arquivinho secret, pelos best practices, você pode criar um arquivo YAML onde você vai colocar as credenciais de todo o seu ambiente. Ok? Então aqui está em clear test, que é só um ambiente de teste, onde eu estou usando uma senha padrão, enfim. Por best practice, o que o pessoal menciona é que você pode criar esse arquivo, onde você vai criar o vault desse arquivo, que é uma metodologia de criptografia desse arquivo, para que não consiga visualizar isso como um clear test. E, de fato, como são as senhas, as credenciais, isso não seja visível. Ok? Então, aqui, só para demonstrar, eu criei esse arquivinho, ele não está criptografado, ele está em clear test, e aqui eu coloquei a senha padrão que eu acesso ao equipamento. Então, meu usuário é Rodrigo, password é Rodrigo, e o enable também é Rodrigo, que é o alt path para Cisco, tá? Tá como Rodrigo, ok? Então, aqui a gente vai deixar como padrão, e voltamos ao nosso arquivinho de compare startup e running. Inicialmente, aqui, a gente sempre tem que falar quais são os hosts que eu vou acessar. Aqui eu estou colocando o all, que é justamente o arquivo que eu vou ter acesso a todos os hosts do meu inventário. Então, deixa eu abrir aqui para vocês. Opa, deixa eu acessar a pasta, né? Senão eu não consigo mostrar para vocês. Então, como eu coloquei all lá, todos os equipamentos que estão em qualquer estrutura aqui dentro do meu arquivo de hosts, eles vão ser validados, ou seja, vão ser consultados para executar esse script. Ok? Se eu quiser chamar só router clients lá dentro daquela estrutura de all, eu posso, que é o nome que você pode denominar aqui para definir quais equipamentos você quer. Quero só switch, eu quero só, aqui no caso, né, eu queria só os hubs. Então eu posso chamar só aqueles arquivos, né, ou seja, os devices que pertencem a essa denominação, e ele vai executar em cima disso. Se eu deixar all, ele vai executar a lista inteira. Tá? Aqui, como eu só tenho um, a princípio, eu vou deixar como all. Aqui eu chamo meu arquivinho de senha, que é justamente para eu popular usuário, senha, as credenciais do meu equipamento, e aí eu faço o quê? Né? Eu faço uma consolidação daquilo em variáveis. Tá? Para quê? Para que eu possa trabalhar posteriormente com as minhas demandas aqui. Então, como que eu faço isso no Ansible? Ou seja, comparar a startup com a running config. Eu tenho uma função já pronta, que ele chama de diff against, né, que é startup.
Então, se a gente consultar na documentação, então eu vou lá em Documentation e vou lá procurar por iOS config, vocês vão entender como que eu posso criar, né, o meu template, o meu script, para fazer isso que a gente quer fazer. Então, ele traz toda a documentação aqui dos parâmetros que você precisa passar, quais são os status, se você quer forçar ou não, enfim. Ele tem toda a documentação aqui explicando certinho o que o que é cada campo ali dentro da sua estrutura. Então, a documentação é um ponto essencial. Ele tem exemplos, enfim, é uma documentação interessante, tem alguns problemas, alguns você não encontra exemplo, mas é bem palpável a documentação para que você consiga trabalhar, ok? Então, é um amigo seu, um parceiro seu a documentação para trabalhar no dia a dia. Então, aqui eu estou utilizando Startup e, de fato, eu vou fazer o quê? Vou utilizar os acessos que eu providenciei aqui através das minhas variáveis. E no nosso caso, eu estou fazendo o quê? Eu estou registrando isso como uma variável. Eu registro todo esse output numa variável que eu chamei aqui de teste diff. E depois aqui, vocês vão perceber, a hora que começar a rodar a playbook, que eu preciso, tem alguns outputs lá, que eu chamo aqui de separar o que é antes e o que é depois, e ele trazer só de fato a diferença entre eles, para que eu consiga demonstrar isso numa única variável, para ficar um pouco mais fácil e entendível posteriormente. Tá? Até no episódio anterior, o pessoal comentou, tem como eu utilizar condições? Tem. Aqui é um dos eventos que eu acabo utilizando uma condição. Em que sentido? Se eu não tiver nenhum evento aqui que possa registrar essa diferença, essas tasks aqui, a gente vai ver que ele dá um skipping, ou seja, eu pulo essas tasks, por quê? Porque essa variável aqui, ela não está definida. Então, é uma forma de você fazer algumas condições dentro do seu código para consolidar aquilo que você quer executar, ok? Bom, aqui então a gente já tem o script pronto, tá? Que você pode já utilizar com algumas alterações que nós fizemos aí dentro do Ansible CFG e dentro do arquivinho de hosts, tá? Então aqui vamos... de que forma que eu posso rodar o meu Ansible, ok? Existem algumas facilidades que eu posso testar se o meu equipamento está alcançável ou não, porém eu vou mostrar um pouquinho depois, porque eu tenho que fazer algumas alterações também, devido a essa nova versão que eu comentei para vocês, a 2.6, que foi lançada agora. Então, para a gente iniciar, dentro aqui do próprio Ansible, como eu executo? É Ansible Playbook. Eu vou definir através do i, deixa eu trazer aqui, né, primeiramente para vocês, o Ansible Help. O que isso, ele dá para mim alguns argumentos, algumas opções que eu posso agregar no momento que eu estou executando meu Ansible via ad hoc, que a gente chama, né? Então, eu tenho várias opções aqui que eu posso adicionar no momento de execução. Então, aquela questão do Vault que eu comentei com vocês, o Ansible Version que eu vejo qual que é a versão que eu estou utilizando, se eu quero passar um usuário, se eu quero solicitar a senha para ele digitar, enfim, tem toda a estrutura aí das opções que você pode utilizar. Tá? É o Ansible Help, como eu mostrei para vocês. Para execução, eu vou colocar Ansible Playbook, ok? -i, que é de inventário, então eu vou chamar o meu arquivinho de hosts, e aí eu vou chamar o compare startup running.yaml para execução. Eu posso utilizar o C, -c, que é um check. O que é esse check? Às vezes ajuda, né? É uma forma de você fazer um check
na sua estrutura, dentro do seu código que você está executando. Então, se eu rodar aqui, eu já estou fazendo algumas validações. Então, vocês percebem que ele já fez alguns checks, que é o que, de fato, né? Você vê aquele skipping que eu mencionei com vocês, então ele está demonstrando aqui para mim já. Se a gente for lá no meu equipamento, a gente vai ver depois alguns logs. Aqui ele não logou ainda, mas depois eu vou deixar aqui. A gente observa que eu estou fazendo acesso ao meu equipamento, tá? Vamos voltar aqui. Então eu só rodei para fazer um check do meu código, né? Que eu subi, que eu mudei, enfim, que eu fiz alguma alteração. E agora a gente vai rodar aqui, trazendo a menção, sempre quando eu vou comparar essa configuração, isso é um campo que o próprio Ansible exige para a gente comparar isso, é fazer o diff. Então ele vai fazer a diferença, né, do startup com o running config, no caso, tá? Então eu vou rodar aqui, vamos ver se a gente não vai ter nenhum erro, propriamente dito, aqui. Legal. Não teve nenhum erro, vocês podem observar aqui, né? Ele não deu falha em nenhuma execução das minhas tasks. E o que essas tasks demonstram para mim? Se a gente observar, eu tenho aqui o meu compare, né? Compare startup running. Então, se a gente olhar primeiramente aqui, qual que é a task? Obter as credenciais. Então, é o que eu estou colocando aqui, ó, obter as credenciais. Vou preencher as variáveis dos meus usuários. Aí aqui eu vou comparar a startup com a running config, que é justamente o quê? Fazer o acesso ao meu equipamento e comparar startup com config. Como eu falei para vocês, não existe uma diferença entre startup e running config. Consequentemente, eu coloquei essa condição aqui e ele fala para mim que ele está fazendo o skipping dessas tasks, que de fato não tem nada diferenciado entre essas duas configurações, tá ok? Agora eu vou fazer o acesso aqui ao meu equipamento e vou fazer uma alteração nele, tá ok? Então eu tenho lá a interface de gerenciamento, que é a Giga 3, que ela tem description, ela está como management, tá? Eu só vou fazer uma alteração dessa description para mostrar para vocês isso. Então, management 1, 2, 3 e alterei. Então, show int description. Então, eu tive uma alteração. E essa alteração, ela está somente na running config, perdão. Então, na startup config, se a gente olhar, ela permanece ainda como management. Okay? Aqui não vou entrar no detalhe dessas alterações no roteador Cisco, que senão a gente acaba estendendo, tá? Então eu fiz uma alteração aqui e agora eu vou rodar novamente o meu script e vou fazer o diff entre eles. E, magicamente, o que eu tenho de output aqui? Eu tenho o que foi alterado, que é somente essa linha de configuração. Tá? Então, voltando aqui à execução. Okay? Então, eu acessei o meu equipamento novamente. E agora, a comparação, ele traz para mim o antes e o depois, que é justamente aquilo que eu mencionei com vocês. Isso ele não é tão interpretável, mas ele é mais amigável para quem é aí da CLI de roteador e vai entender essas denominações. Ele traz para mim justamente o que era antes e o que ficou agora. Tá? Para ter assim, uma variável mais palpável, é justamente a gente fala de sanitizar, né? As menções daquela diferença. Então, eu vejo o antes, eu faço o depois e comparo linha a linha para saber o que alterou e jogo numa variável isso. Então, é justamente essas três tasks que fazem isso para mim. Então, eu crio, né, uma variável chamada de before, ou seja, antes, né?
uma variável de depois, então essa antes é a startup, a after é a running, e aqui eu faço a diferença entre elas. Para quê? Para que eu consiga mostrar somente a diferença dela, ok? Então eu já tenho aqui, ó, esse output, que é o que eu, assim, necessito, tá? Se eu não quisesse fazer essas outras funções, teria necessidade? Não. Mas aqui eu mudei somente uma linha. Se a gente começa a ter muita alteração, às vezes isso daqui fica um pouco interpretável. E quando você só traz a diferença, acho que é mais louvável. Então, novamente, eu vou aqui e vou, sei lá, configurar mais alguma coisa. Legal. Vou configurar um NTP. Vou chutar aqui qualquer NTP. E aí eu vou rodar novamente a diferença da startup com a running. A gente vai ver novamente que agora ele trouxe as duas linhas alteradas. Tá? E vamos ver se eu estou recebendo o log. Aqui não estou recebendo o log. Aqui ele não está mostrando o log. Preciso habilitar só o log. Pois a gente habilita aqui para visualizar aí o debugging. Só de acesso ao equipamento que eu estou fazendo via a playbook que eu executei do Ansible. Tá? Então aqui eu já estou trazendo funções de comparação da running e da startup config. Isso, dependendo do ambiente seu, você já consegue consolidar algumas coisas. A configuração não foi salva, enfim, tem algumas validações que você pode fazer em relação a isso e rapidamente. Então, vocês observaram aqui que eu fiz a alteração só da minha tabela de hosts e já consegui consolidar. Estou fazendo para um equipamento, às vezes você precisa fazer para 10. Imagina você ficar fazendo essas diferenças, salvar no arquivinho TXT, utilizar um outro software, que ele vai trazer essas diferenças para você. Enfim, aqui a gente já conseguiu coletar rapidamente utilizando os próprios módulos prontos que eu tenho do Ansible. E com alguma lógica aqui para construir isso e utilizar a função correta e necessária para isso. Ok? Maravilha aí, Ricardo. O pessoal está meio com sono ou está bem? Não, tranquilo, cara. Tranquilo. Maravilha. Está entendível? Tá entendível. Mais claro que isso, só pegando na mãozinha e fazendo. Legal, legal. Bacana. Bom, aqui eu comparei de fato então, startup com a running config. Agora, eu vou, como eu comentei, eu tenho mais dois arquivinhos aqui. Tá? Então, a gente utilizou esse compare running. Agora, eu vou utilizar o compare com uma planejada. E aqui você pode, talvez, pensar no sentido de compliance para dentro da sua estrutura. Tá? O que seria o compliance? É você garantir que após a implementação do seu equipamento na rede, ela está seguindo as configurações, padrões de compliance, de segurança, de acesso, de regras, enfim. Você tem um arquivo padrão, né, e você pode, de fato, confrontar se aquilo é real ou não. Okay? Então, é uma ideia que você pode ter aí na questão de compliance. Ok? Vamos visualizar aqui o arquivinho. Ele é bem parecido, tá? Com o que a gente havia visto anteriormente, ok? Mas tem algumas particularidades adicionais aqui dentro da estrutura. Então, inicialmente, a gente vai fazer a mesma demanda aqui, né? A mesma validação. Vou carregar as variáveis de acesso ao meu equipamento. E eu coloquei aqui algumas funções adicionais. Em que sentido, né? Como eu estava fazendo testes, eu estou querendo criar um arquivo inicial que é justamente capturar o running config do meu equipamento, né? E guardar esse running config dentro de uma pasta que eu quero colocar aí como essencial, como um log, enfim, como um backup dos meus equipamentos, tá?
Teria necessidade disso? Talvez não, talvez sim, no sentido de que você vai apontar o caminho para já algo que você já tem na sua estrutura, então eu já tenho lá os backups de configurações, eu quero comparar com com essa pasta se de fato existe o arquivo ou não, ok? Então aqui eu acabei criando esse adicional, mas se você não quiser também pode remover sem problema algum. Tá? Então, novamente, eu utilizei o iOS Command. Então, novamente, vamos lá na nossa documentação, eu vou procurar o iOS Command. Eu tenho lá dentro da minha estrutura e ele vai explicar o que é esse comando, ou seja, eu vou executar alguns comandos remotamente ao meu equipamento. Então, tem vários exemplos também que vocês podem consultar e validações, enfim, dependendo da sua lógica e necessidade que você está tendo na sua estrutura. Aqui eu só coloquei executar um comando show running config no equipamento e vou salvar uma variável. Esse caminho aqui também eu vou alterar porque eu vou começar a salvar lá dentro da minha pastinha que a gente criou, para a instalação inicial, ok? Então vamos alterar aqui e deixar dentro da minha estrutura. Então estou fazendo hands-on aqui mesmo, de fato, tá, pessoal? Para tentar mostrar para vocês que não é difícil, dá para fazer alteração sem problema algum. Então, a pastinha minha backup, onde eu vou trazer o nome, no caso aqui que eu estou chamando do inventário, que é o hostname, que é justamente onde está dentro lá. Vamos sair de novo aqui. Acho que criar mais uma tab, né? Para ficar mais fácil, mas vamos lá. Backup configuration nano hosts. Então aqui é R1. Então isso aqui é essa variável, inventory hostname. E ela já vai criar o meu arquivo txt daquilo que eu capturei aqui. Então ele vai criar o nome do arquivo como r1 running.txt. Tá? Aqui é uma validação que eu faço. Se o arquivo existir, novamente, uma condição, tá? Se o arquivo existir, eu não salvo. Se ele não existir, eu salvo. Se ele existe já, eu não preciso salvar novamente, porque eu já tenho a running config. Então, é uma estrutura que eu criei para tentar testar condições de arquivos, nomes, enfim. O que a gente fica aí fuçando para tentar entender e criar alguma praticidade aí até para vocês, tá? Então, vou mudar o caminho aqui de novo. etc ansible backup configuration /backup inventory hostname running.txt. Deixa eu ver aqui, que aqui eu esqueci de um barra. Bacana. Deixa eu até sair aqui para mostrar para vocês o que é essa pasta. Então, eu tenho a pasta backup aqui, tá? O que é essa pasta? É justamente um arquivinho que eu já tenho aqui, que é o r1 running.txt. Então, inicialmente, vocês vão visualizar que ele não vai salvar nenhuma configuração, justamente devido a essa condição que eu criei aqui. Então, como existe o arquivo, ele dá um skipping nessa task. Tá? Por quê? Porque eu já tenho algum arquivo. Se eu não tiver, depois eu vou deletar para vocês, a gente cria esse arquivo fazendo um show running config. Ok? E aí, de fato, eu entro agora na comparação. Então, eu vou comparar a minha running config com esse arquivo. Então, aqui, a biblioteca, né, que eu chamo dentro lá do Ansible para ele executar o meu código que está em Python para executar isso. E aí eu falo, de fato, que eu quero fazer um lookup no arquivo que eu estou demandando lá. Então, vamos colocar aqui novamente qual que é o caminho. Então, se eu tivesse já na interface gráfica, era um Ctrl+C, Ctrl+V, a gente já estaria pronto ali para... Mas vamos fazer na raiz aqui, ninguém é Nutella.
como a gente brinca, né? Vamos tentar colocar aqui, que às vezes é barra backup, configuration, barra backup e o arquivo que eu vou consultar. Então ele vai fazer um lookup naquele arquivo propriamente. E aqui é a mesma, copiei e colei, tá? A mesma coisa que a gente tem na anterior que eu demonstrei para vocês, tá? É o mesmo código, tudo idêntico, ok? A única diferença aqui é que eu mudei o name aqui para ficar visível e interpretar, ou seja, as linhas que não foram adicionadas no running config que estão presentes naquela configuração planejada sua, ou seja, de compliance que você tem no seu equipamento, ok? Vamos salvar aqui. Salvei a alteração. Bom, eu tenho já um arquivo aqui na minha pastinha. Então vamos fazer a validação da mesma forma, né? Mudando agora o nome do meu arquivo. Vou fazer um "-c" de novo, só para a gente ver se tem algum erro. Legal. Agora a gente vai fazer um "-diff" e ver o output que ele traz para nós. Bacana. Vamos lá. Então aqui eu rodei novamente o Ansible Playbook, comparando justamente o que eu tenho no equipamento com essa configuração já populada aqui no meu arquivinho. Então, só para abrir aqui, então, é de fato uma configuração que eu tenho. Se vocês observarem, que eu já tinha salvo, né? O usuário aqui está criptografada, a senha, enfim. Novamente, por exemplo, né, aquela alteração que nós fizemos na interface de gerenciamento, o que aconteceu aqui? Né? Ele populou aqui a nova configuração. Então, se eu for, sair aqui, ls-lt, você vê que eu tive alteração agora no arquivo que foi salvo dentro dessa pastinha. Tá? Então, aqui é 16 de julho, dia de hoje, que é onde ele salvou a running config aí para aquelas tasks, né? Vamos abrir aqui a task. Essa task aqui, que foi justamente executar o running config e popular esse arquivinho lá dentro da nossa pasta de backup, ok? Bacana. Vamos continuar aqui. Então, ele fez o acesso ao meu... obteve, né, os logins, as credenciais, populou as variáveis, fui lá e capturei o running config, fiz uma validação do arquivo. Deixa eu até... aí que acho que tem algo... RTC, Ansible... teve um erro meu aqui, tá, pessoal? Eu alterei o caminho, então por isso eu não consegui, ele reescreveu o meu arquivo, ok? Então teve uma alteração no meu arquivo. Por quê? Porque eu acabei fazendo caca aqui na minha configuração. Eu errei a pastinha aqui, tá? Então é backup underline configuration. Então eu errei aqui. Por isso ele fez a comparação e não existia. Vamos ver aqui. Tá. Maravilha. Então agora aqui eu acertei. Opa. etc Ansible, backup configuration, backup. Tá igual, tá igual. Maravilha. Vamos alterar aqui, salvar.
Vou deixar aqui para demonstrar para vocês. Então, de fato, como eu havia errado, então ele capturou o running config, fez o check do arquivo, e aí fez as validações, como eu comentei para vocês. Então, o antes e o depois, tá ok? Você vê que eu tenho alteração, então estava lá no dia 24 de outubro, agora a atual ficou dia 17 de julho, que é, como eu estou sem alterar o horário, aqui ele já está aparecendo dia 17, que eu estou no UTC, ok? E aí, o hostname que alterou, porque no meu arquivinho ele estava como R1, e agora o meu hostname do equipamento, né, está como CSR1000V. Eu tenho usuários aqui, por exemplo, que estão no meu arquivo e não existe na minha running config. Então, se eu for olhar aqui, vamos lá. Ano R1. Então, no meu arquivinho, eu tenho esses dois usuários, ok? Eu tenho, de fato, o Rodrigo, que eu mostrei para vocês, e tenho aqui um R1, chamado de R1. E aí ele falou para mim que, de fato, lá no meu running config, deixa eu acessar aqui agora o running config, deixa eu abrir mais uma tela, né? Tá faltando tela aqui. Aí, de fato, eu só tenho esses dois. Cadê? Aqui. Então, o antes aqui, que é o vermelho, de before, que é onde ele está comparando com o R1 running. Então, eu tenho lá o hostname, tenho o usuário, que não está presente agora, como a gente viu aqui. Não existe esse usuário aqui, ok? A minha description, o NTP, tá? E aí ele trouxe para mim justamente isso. Agora, deixa eu rodar aqui de novo e vou deletar o meu arquivo aqui dentro da minha pastinha. Então, eu estou com o meu arquivinho aqui R1, vou remover ele para que eu possa criar esse arquivo novamente. Tá? Então, vou comparar, tá. Vamos rodar aqui. Legal. Aqui. Então, eu havia deletado o arquivo, se eu der um ls, a gente vê que eu populei o arquivo novamente aqui, e ele já criou novamente o meu arquivinho dentro da pasta aqui que a gente definiu, ok? Vamos lá, vamos voltar aqui, você vê que eu tenho toda a configuração no meu equipamento, então antes eu não tenho nada, de fato, né? E aí eu populei a minha configuração aqui, toda do meu equipamento nesse momento, tá? Nesse caso não vai ter, vamos rodar novamente, ele vai ver que vai dar o mesmo output. Então, de fato, agora, eu não vou salvar a minha configuração. Por quê? Porque já existe uma configuração, já existe um arquivo populado na minha pastinha. Tá? Então, por isso que ele deu skipping aqui, nessa task. Então, funcionou na sua comparação, validando se o arquivo existe ou não. Ok? Aí ele faz as comparações e não tem diferença nenhuma. Vamos fazer alguma alteração no equipamento novamente. Vou criar mais um usuário aqui, por exemplo, vbrown bag privilégio 15, dá privilégio total, vbrown bag. Configurei um usuário lá. Agora vamos rodar aqui e analisar a comparação. Bacana. Novamente, como o arquivo já existia,
eu não eu não alterei o arquivo novamente, tá? Eu já tinha um arquivo populado. E agora ele trouxe justamente para mim a diferença, né? Ou seja, o que eu tenho na running config que não existe no arquivo que eu havia salvado anteriormente. Tá? Então, vamos dizer, você já tinha lá um backup de configuração, e aí você quer fazer o compliance para saber, aquele usuário existe ou não dentro da minha estrutura. Né? Se não existir, ele vai mostrar para você, vai falar assim, opa, aquele equipamento foi instalado e não está propriamente em compliance com a estrutura minha interna, enfim, que já foi mencionado anteriormente, ok? E ao contrário também, tá, pessoal? Vamos aqui, ó, eu vou alterar, deixa eu ver a hora, nossa, já é 10 e, nossa, passei 17 minutos, eu nem, eu vou falando, nem percebi, Ricardo. Se empolgou aí? Eu tava Então, deixando cara, você concluir o teu só deixa raciocínio eu aí. concluir esse, Não, tranquilo. então eu vou só fazer uma alteração aqui, pessoal, só para que vocês entendam, né? Então aqui é o meu arquivinho que eu estou chamando de compliance e, sei lá, pensando numa estrutura aqui, eu vou falar que eu tenho uma access list que existe aqui e não foi implementada na minha estrutura. O pessoal implementou e esqueceu do access list, super importante lá, tá? Então, sei lá, criando só uma menção aqui. Então, talvez essa access list é primordial para a sua estrutura, que se faltar, der problema, enfim. Então, fiz uma alteração agora no meu arquivo, que é aquele arquivo, tá? Aí vou rodar novamente. Vamos rodar aqui. Novamente, estou dando skipping, né? Por quê? Porque meu arquivo já está salvo, é aquele arquivo padrão que eu tenho na minha estrutura. Então, ele trouxe para mim aquele usuário que eu alterei na running config e não está lá no meu arquivo. E aí, de fato, agora o que está no meu arquivo e não está na running config. E aí ele traz para mim a diferença. Opa, então aqui eu já preciso ficar um pouco esperto. Por quê? Porque o padrão de configuração não está implementado no equipamento. Ok? Bom, eu tinha mais um arquivinho aqui para rodar, Ricardo. Você acha que mais uns 3 minutinhos só para o pessoal? Você acha que vale a pena? Talvez me estendi um pouco. Você que sabe, quanto tempo mais ou menos? Cara, uns 3 minutinhos. Eu vou só rodar e para o pessoal analisar aí, enfim, Tá ficar um bom? Não, pouquinho. tranquilo. Se for rapidão assim, dá. De boa. Então, vamos lá. Esse outro arquivo, pessoal, é justamente o arquivo que eu vou, por exemplo, que a gente falou de compliance, eu vou rodar baseando-se na running com um arquivo de base que eu tenho. Então, deixa eu só sair aqui. Não, acho que está aqui. Esse daqui. Que ele está nesse input, ok? Então, se eu olhar aqui dentro, como chama? R1 config. Então, se eu olhar só dentro desse arquivo, o que eu tenho dentro desse arquivo, né? Por exemplo, alguma configuração que eu preciso implementar no equipamento. Tá? Então, toda essa config, ele vai validar se existe ou não no equipamento e vai implementar. Tá? É mais ou menos assim, fiz a validação do compliance, não existe aquela linha, eu vou implementar nele, comparando. Tá? Então, aqui, novamente, eu vou rodar e ele vai implementar aquelas linhas aqui, no equipamento. Então, eu vou rodar. Eu preciso fazer alteração, né? Esqueci, cara. Compare. Aqui, acho que vai ser rápido. Só mais um minutinho, pessoal. Configuration. Input. Maravilha, vamos ver se vai dar algum erro. Maravilha. Então, aqui, de fato, eu já fiz agora a implementação no meu equipamento. Eu comparei
desse arquivo. Eu vi que não existe essas linhas de configurações ao meu equipamento, tá? Então ele compara, vê se tem ou não. Se não tiver, ele vai lá e já implementa no meu equipamento. Se eu for olhar aqui, a gente vai observar que ele rodou esses usuários ao meu equipamento. Ó. Teste 12, teste 2. Então é o que está aqui, ó, teste 12, teste 2. Ou seja, ele já validou se existe ou não. Se não existe, ele implementa. Ricardo, acho que tem mais algumas coisas, mas aí, dependendo do que o pessoal comentar, a gente pode fazer outra, enfim. Eu acho que eu tentei detalhar bastante e não consegui, talvez, passar tudo. Mas, enfim, acho que era esse o intuito. A gente já tem aí até assunto para uma parte 3 aí futuramente, então. Exatamente, cara. Sem Exatamente. problema, sem problema. Se o pessoal mencionar, a gente consegue fazer mais um aí e colocar mais alguns testes para rodar. Mas, cara, eu sou assim como você. Eu também fiz algumas apresentações no VibralBag e você programa o tempo e começa a falar e se empolga com o assunto. Quando vê, Então, passou cara, horas e você tá lá falando ainda. Eu faço a gente se empolga, né? Mas tranquilo, cara, não tem problema não. Quando o assunto é bacana, assim, acredito que ninguém vai acabar reclamando, não. Bacana. Eu vou pegar o controle de volta aqui. Perfeito. Talvez tenha aqui. Acho que passou aí para você. Aqui. Beleza. Tá vendo minha tela aí? Tô vendo, sim. Agora tô vendo. Agora sim, né? É. Então, beleza, pessoal. Por hoje é isso. Rodrigo, eu agradeço a você aí por ter dedicado o teu tempo para criar a apresentação da segunda passada e mais hoje para mostrar o teu ambiente e ajudar o pessoal aí que está talvez começando com Ansible. E, cara, as portas do VibralBag Brasil estão sempre abertas. Então eu sei que você geralmente tem aula, né? Coincidiu de você estar no teu período de férias, eu acho que é isso, né? Então... Exato, cara. Eu tô esse mês aqui, eu tô de férias, então eu falei assim, deixa eu aproveitar e já... legal, bacana mesmo. Então, sabe, quando quiser voltar aí para continuar com o Ansible ou falar sobre o que você bem imaginar, as portas estão abertas. Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado também por quem estava online aí, pessoal acompanhou do começo até o fim praticamente. E para quem infelizmente não conseguiu acompanhar online, o vídeo vai estar em breve no YouTube. Para a próxima semana, dia 23/7, né, conhecido como segunda que vem, ainda não temos algum show pronto, né, então vamos correr atrás durante a semana para segunda-feira às 9 horas termos algum show. Então você que talvez está vendo essa apresentação aí, seja ao vivo ou no YouTube, que talvez tenha disponibilidade de agenda e tem algo interessante para compartilhar com a comunidade, entre em contato com nós, talvez não para o dia 27, que está um pouco em cima, mas para outras segundas, né? Nós temos shows todas as segundas-feiras, então entre em contato e compartilhe um pouco do seu conhecimento com a comunidade. Fechou, pessoal? Muito obrigado. Só lembrando, estamos no Twitter, YouTube e Facebook. Basta digitar /VibralBag Brasil. Beleza, pessoal? Forte abraço. Até mais.